Eu vou ler um texto que eu escrevi há muito tempo, né, sobre o Oblomov, que é um livro muito importante do Goncharov, autor russo, que se chama O Ócio e o Movimento. Duas forças se confundem constantemente nessa história como se fosse um cabo de guerra. De um lado, Oblomov puxando a si mesmo para o ócio, e do outro, Andrei puxando-o para o movimento. Oblomov é um exemplo da Rússia decadente, parada no tempo, que resiste a sair da zona de conforto, em modernizar-se. Andrei é o cara que sai dos esquemas da burguesia, com seus servos fazendo tudo para si, e vai para o mundo. Respira os novos ares, se alegra em saber mais e experimentar coisas novas. Já o Oblomov sempre foi servido, na infância, pelas suas babás, que não lhe deixavam fazer nada. Na adolescência, os pais também, por Oblomov ser um filho único, colocavam nele todos os temores. Assim, ele não podia andar de cavalo, esquiar, sair no frio, na chuva. Esse excesso de proteção criou um adulto ocioso, medroso e sem iniciativa. Ele só foi para São Petersburgo porque o Andrei tinha ido estudar e trabalhar lá. Mas o Oblomov só aguentou 2 anos no serviço público. Cometeu um erro e, com o atestado médico em mãos, se demitiu. Desde então, passa os dias deitado ou na cama ou no divã, sem ler, sem escrever, sem produzir nada. Não sai mais de casa e mesmo do quarto, onde ocasionalmente recebe alguns colegas da repartição que tentam tirá-lo de casa. A casa que o Oblomov mora é alugada e está suja, cheia de poeira, teias de aranha, ratos, pulgas e percevejos na cama, pois o seu criado de quarto, que se chama Zahar, já abandonou a sua função e prefere, como seu amo, passar os dias dormindo. O Andrei, ele chama esse torpor do Oblomov de procrastinação. E aí ele dá um nome a esta procrastinação, que se tornou famoso, o oblomovismo, que significa descansar como um morto no caixão. Ao contrário do que muitos pensam, o oblomovismo não tem nada a ver com o ócio criativo. Ócio criativo tinha Proust, pois apesar de passar muito tempo em casa e na cama, ele produziu uma obra de 7 volumes. Oblomov nada produziu, a não ser a obesidade do seu corpo e o torpor da sua mente. O fato dele se sentir um fracassado o faz ter medo do mundo e das pessoas e se esconder no fundo da sua cama para não ter que enfrentar nada. Ele tinha 2 problemas. Precisava se mudar na casa, pois o dono queria demoli-la para construir um prédio. E precisava resolver o problema da queda da renda das suas terras. Mas cada vez que ele tocava no assunto com os colegas que o visitavam, eles davam uma desculpa e iam embora. Os que o ouviam, como Andrei Tarantiev, este em troca de dinheiro e comida, e Andrei, ele não aceitava os conselhos.
Ele não queria sair de onde estava e não queria ir até as suas terras, portanto, tudo ficava estagnado à sua volta. Até que o André o obriga a sair de casa. E já combinado com uma amiga, faz com que o Oblomov e ela se encontrem por acaso no parque. Olga é uma moça de 20 anos, muito alegre e zombeteira, sempre fazendo brincadeiras e posições. O Oblomov se encanta com ela e passa a frequentar a casa da tia dela. O plano de Andrei e Olga era fazer Oblomov se mexer, aproveitar a vida, ler, se informar, se ocupar, fazer exercícios e não se deitar nunca mais, a não ser para dormir. Ela consegue, mas o imprevisível acontece. Ela se apaixona por ele. Num primeiro momento vem a negação, tanto de um quanto do outro. Afinal, quem se apaixonaria por Oblomov? Pensa ele. E ela não se sabe, se pensa, mas pelo estado que fica, se deduz que ela tem vergonha dos seus sentimentos. Porém, quando Oblomov propõe que não sigam adiante, que é um erro, ela finca o pé e se declara, incitando-o a pedi-la em casamento. Mas Oblomov não tem renda nem casa para morar. Ele fica desesperado por ter dissipado sua vida no ócio e não ter guardado dinheiro para uma emergência. Ele pede mais um tempo, mas Olga parece que depois virá mais um tempo e mais adiamentos, e que ele não consegue resolver suas pendências sozinho. Então Olga, por mais que lhe custe, decide terminar com Oblomov. Eles se afastam. Oblomov fica um ano deprimido. É enganado por Tarantiev e seu amigo que o embebedam e o fazem assinar um empréstimo de 10.000 rublos. Nessa altura, Oblomov já tinha se mudado para a casa de uma senhora que se chama Agáfia. E essa senhora se apaixona por ele e cuida dele com devoção e sacrifícios. O Andrei depois encontra a Olga e a tia em Paris. E depois de muita conversa, passeios, ele pede a Olga em casamento. Ela conta a Andrei sobre seu relacionamento com Oblomov e que estava noiva às escondidas dele e iria se casar. Andrei não acredita. Como? Com Oblomov? Ele ri dela, pois não supõe que aquele Oblomov tenha conquistado a Olga. Andrei havia colocado as coisas em ordem na vida de Oblomov. Despediu o administrador que estava lhe roubando. Ele mesmo, o Andrei, arrendou as terras e achou um novo administrador e mandava o dinheiro para Oblomov. Quando o Andrei volta a São Petersburgo e visita o Oblomov, o encontra vivendo na miséria, mas se espanta. O que Oblomov estava fazendo com o dinheiro? Então, depois de apertar Oblomov, ele confessa o ocorrido. Tarantiev, o irmão de Agáfia, o estava subornando. Andrei resolve mais esse problema, tirando os dois do caminho de Oblomov. Ele quer que Oblomov se mude para sua casa na província, mas Oblomov não quer ir. Ele insiste,
mas não entende por quê, embora suspeite que Oblomov esteja vivendo com a proprietária da casa, Agafia. E, de fato, eles já estavam vivendo juntos, né? Eles tinham até um filho. O tempo passa e Oblomov leva uma vida sem preocupações, mas a sua saúde se deteriora e ele tem um AVC. Se recupera com a ajuda da Agafia e dos filhos dela. Porém, no segundo, ele leva mais tempo para se recuperar e logo vem a falecer. A Olga tem vários filhos com o Andrei, faz tudo o que sempre quis, lê poesia, discute sobre todos os assuntos com o marido, cuida dos filhos e da casa. Mas um vazio sempre a atormenta. Ela que temia uma vida de ócio, casando-se com Oblomov, descobre que o ócio faz parte da vida. E isso a deprime, mas o carinho e o amor de Andrei a trazem de volta à rotina. Quem diria que Oblomov, sendo um bebê grande, seria amado e tão amado por duas mulheres? Todos se espantam, principalmente Andrei.